Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos falar de preparo para coroas anteriores utilizando dissilicato de lítio, né? É, todo mundo sabe, dissilicato de lítio, cerâmica, ok? Vamos lá, esse paciente, então, ele veio com fratura no 13, no 12 e o 11 necrosado, com uma grande quantidade aí de resina composta já nele, tá? Então, foi feito aí o tratamento endodôntico dos três elementos, depois confecção de núcleo intracanal com pino de fibra de vidro, reconstrução de todo o dente com resina composta, ok? E aí, em seguida, então, nós vamos iniciar aí o preparo desses dentes. A primeira broca a ser utilizada, vocês estão vendo, é a broca esférica 1014, onde entramos aí com 0,6 milímetros, ou seja, metade da ponta ativa dessa broca, fazendo o contorno cervical. Esse contorno, ele segue o contorno gengival, tá? A gente faz ele tanto na vestibular quanto na palatina, por ser dentes aí superiores, né? Ou na lingual, se fosse dentes inferiores aí. Então, fazemos esse sulco aí, cervical. Depois vimos com a broca 4138. Fazemos sulcos de orientação, de cervical até incisal, e sempre respeitando a inclinação das três faces que a gente tem aí, tanto na vestibular quanto no mesial e distal. Que seria o quê? Ser terço médio, terço cervical e terço incisal. Então, fizemos o suco de orientação, utilizando, como é dissilicato de lítio, material de escolha, a gente entra com uma pontativa da broca, que possui aí 1,2 milímetros. Depois a gente faz a união desses sulcos, utilizando a mesma broca e respeitando as inclinações aí. Então, vocês estão vendo essa união. Em seguida, a gente vai fazer sulcos de orientação na incisal do dente. Esses sulcos incisais, eles têm geralmente 2 milímetros, para a gente ter uma espessura de material suficiente aí na incisal. Depois a gente vem com uma broca em ponta de lápis, nesse caso é a 2200, e a gente faz aí a remoção do ponto de contato entre os dentes. Nessa hora, quem ainda não tem uma destreza maior para fazer esse procedimento, coloque aí uma tira metálica para evitar que a broca encoste no dente ao lado que não será preparado, ok? Então, a gente faz aí a separação desse ponto de contato com a broca, para depois a gente vir novamente com a broca 4138, fazendo aí sim o contorno da superfície mesial distal e fazendo o término cervical. Esse término, em toda a extensão do dente, ele vai ser sempre arredondado e ele vai ter a mesma espessura dos sulcos de orientação. Nesse caso, 1,2 milímetros. Bom, aí então está sendo feito a união aí dos sulcos, a mesial e a distal estão sendo envolvidas no preparo, o término está sendo delimitado aí nas regiões proximais. Vocês podem ir vendo, a gente está deixando aqui o vídeo todo sem acelerar, para que quem tem dúvida, né, no preparo, que possa ver com detalhes, tá? Então, vamos dando uma olhada. Arredondamento dos ângulos, incisais, também, por quê? Para que haja uma maior dissipação das forças, tá? Para que elas não fiquem concentradas em um pouco só. Agora a gente pegou a broca aí, ponta de chama, nesse caso 3118, e estamos fazendo a concavidade palatina. Lembrando que a concavidade palatina, ela não vai até a cervical. Ela fica no terço médio e incisal. Na cervical, a gente tem aí a broca 4138 trabalhando paralela à superfície vestibular para que a gente ganhe em retenção friccional. Então, sempre lembrar disso, senão a gente faz uma concavidade palatina muito grande e perde em retenção friccional, ok? Então, vamos lá. Aí a gente já está o quê, gente? Refinando mais o término, deixando aí ao nível da gengiva, ao nível da margem gengival.
com a broca de escolha para o preparo. Então, estamos refinando todo o preparo. Na palatina, agora vocês estão vendo, olha, que na cervical eu estou fazendo o contorno dela, mas sem encontrar a cervical com a concavidade palatina. Então, a broca será paralela à vestibular, no terço cervical palatino. Guardem bem isso, viu, gente? Isso é bem importante para a gente conseguir aí uma boa retenção friccional. A gente não pode ficar dependendo somente da retenção gerada pelos sistemas adesivos e pelos cimentos resinosos. Vocês estão vendo aí o refinamento do preparo? Com bastante cuidado, observando a inclinação aí de todo o meu preparo, para que a gente consiga, né, manter aí a inclinação cérvico-incisal, olhar agora se existe espaço, olha aí, na cervical eu tenho ela paralela à superfície cervical palatina, como a gente já havia falado aqui anteriormente, ok? Então, refinando aí bem o preparo, o término, para que fique tudo muito bem elucidado aí para o protético, né? Conseguir confeccionar a minha coroa. Aqui a gente está mostrando aí para vocês os preparos, né? Os três preparos aí. Obviamente, a gente está mostrando um preparo por inteiro e os outros dois a gente fez aí offline, vamos dizer assim. E agora os três preparos prontos, tá certo? Agora, então, nós vamos partir para a moldagem. Só um minutinho que eu vou adiantar ele aqui no vídeo, para a gente ver agora a moldagem, viu? Passo a passo certinho. Peraí, gente. Isso. Desculpa. Vamos ser rápidos aqui. Então, vamos lá com os três preparos aí, né? Finalizados. A gente pega aí um pouquinho, né? Não tem jeito aí na gengibre, mas foi pouco, tá tranquilo. E agora nós vamos começar então a realizar a moldagem desses preparos. Então vamos lá. Nós vamos utilizar a silicona de adição, nesse caso estamos utilizando aí a da FGM. A gente vai utilizar a mesma quantidade da silicona de adição pesada, catalisador aqui, base. Sempre, silicona de adição se manipula sem luva, então lava a mão, né? Faz desinfecção da mão com água e depois a gente faz a manipulação aí dessa silicona, fazendo uma mistura bem homogênea. Após realizar essa mistura homogênea, nós vamos colocar essa mistura na, olha, vou adiantar aqui um pouquinho. Nós vamos colocar essa mistura na moldeira. Nesse caso, como eram três preparos anteriores, moldeira total. E sempre fazendo o alívio utilizando o saquinho de chup-chup, como vocês já sabem, que na nossa técnica, no método CDL, é preconizado assim, para que o alívio fique homogêneo ao longo de toda a minha moldagem. A gente vai fazer aí uma moldeira individual para que eu possa agora vir com a silicona de adição leve, aí vocês estão vendo aí o leve sendo aplicado através do cartucho da ponta misturadora. A gente põe tanto no preparo quanto na moldagem, tá? Ali passa bastante na moldagem também. Vem com ar, e aí é só para que eu tenha aí um espalhamento maior dessa silicona leve, e vou levar a moldeira com o pesado e o leve em posição. Então, é a técnica da dupla moldagem, ok? Vou fazer então essa dupla moldagem, vou guardar, faço a remoção da moldagem. E aí, agora, vou fazer o que, gente? Manipular o alginato
para fazer, então, a moldagem do meu antagonista. Como eu fiz uma moldagem total superior, eu vou fazer também uma moldagem total inferior. Então, alginato, e aí a gente leva em posição. Tiramos, então, agora, olha lá, olha, bem copiadinho, término bem definido. Tiramos superior, colocamos a inferior em posição, agora em alginato, porque é somente o antagonista. Vamos aí liberar os tecidos, com um pouquinho muito de alginato, mas não tem problema. E agora a gente vai fazer, então, a remoção aí do alginato, que já fez a cópia. Antes de começarmos os preparos, a gente havia feito aí uma moldagem, né, um mocap com silicona de condensação pesada. Por que de condensação? Porque é mais barato mesmo. E aí a gente guardou ela. Na hora que a gente terminou de realizar a moldagem, tanto superior quanto inferior, e o registro de mordida, que também deve ser enviado ao laboratório, aí sim a gente pega novamente essa primeira moldagem que foi realizada somente com o pesado da silicona de condensação e levamos a resina bisacrílica na região onde nós vamos realizar o provisório e encaixamos na boca do paciente. Esperamos de 3 a 5 minutos esse material, a resina bisacrílica, tomar presa e aí removemos. A resina bisacrílica, ela vai ficar presa, vai tomar presa, vai acontecer a contração dela e é através dessa contração que ela vai ficar em posição até a próxima consulta. Então, eu não preciso remover a resina bisacrílica e fazer a cimentação provisória, ok? Então, estamos lá, colocamos a resina bisacrílica, vamos levar em posição na boca e depois vamos ter o provisório finalizado. Preparos, no cap, extravasamento aí da resina bisacrílica, a gente tira o excesso, esperamos 3 a 5 minutos e vamos remover aí. E aí eu tenho meus provisórios aí em posição já. Tendo qualquer resquício de material na gengiva ou nos dentes adjacentes aos preparos, eu removo. Pode ser como o Rollenbeck, pode ser com a minha pinça clínica. E aí estamos já paciente de provisório, certo? Então a gente tem um passo a passo aí de preparo, moldagem, o que deve ser enviado para o laboratório e provisório com resina bisacrílica. Qualquer dúvida, manda aqui para mim.